Oi pessoal, continuando nosso estudo de base e dimensão de espaços vetoriais, o objetivo dessa aula é provar a existência de base para qualquer espaço vetorial que você tiver. Qualquer espaço vetorial, dimensão finita ou não, a gente vai provar que existe uma base para esse espaço. Para isso a gente vai ter que sair um pouco do nosso foco, sair um pouco do tema de espaços vetoriais e propriedades de espaços vetoriais e vamos falar um pouco sobre teoria de conjuntos e sobre conjuntos ordenados. Vamos falar sobre o lema de Zorn. Antes de enunciar o lema de Zorn, vou falar um pouco sobre conjuntos parcialmente ordenados, cotas, elementos maximais. Depois a gente fala sobre o lema de Zorn e depois a gente vai usar o lema de Zorn para provar a existência de bases. E quem sabe um pouco mais. Definição. Um conjunto X é dito parcialmente ordenado quando existe uma relação de ordem sobre X. Então, existe essa relação de ordem, isso aqui, né, é só um símbolo. Depois a gente vai ver que esse símbolo pode ser visto de maneiras diferentes às que a gente está acostumado. Vou dar um exemplo. E o conjunto X é dito parcialmente ordenado se a gente consegue definir uma relação de ordem nele. Eu já falei sobre relação de ordem em outros vídeos, eu vou colocar o card aqui, em outros contextos, que não é necessariamente o contexto que a gente vai usar hoje. E a gente diz que o conjunto X é totalmente ordenado quando quaisquer dois elementos de X têm que estar relacionados. Ou seja, X é menor ou igual a Y, X é menor ou igual a Y, ou Y é menor ou igual a X para todo X e Y no X. Quaisquer dois elementos do conjunto X obrigatoriamente têm que estar relacionados. Quando isso acontece, relacionados via nossa relação de ordem. Quando isso acontece, a gente diz que X é totalmente ordenado. Quando isso não acontece necessariamente, a gente fala que X é só parcialmente ordenado. Continuando com definição, um subconjunto T de X, dado um subconjunto T de X, dizemos que X0, elemento de X, é cota superior de T se ele é maior ou igual do que todos os elementos de T. Então, T está dentro de X, um elemento de X é dito cota superior se esse elemento é maior ou igual do que Tzinho para todo Tzinho em Tzão. Se o elemento T0 de T é cota superior de T, dizemos que T0 é elemento maximal. Então, se o T0 pertencente a T é maior ou igual do que todo elemento de T, ele é um elemento maximal de T. Essa terminologia é a que mais faz sentido, né? É a mais óbvia. Ele é um elemento maximal. Cuidado que, no contexto de conjunto parcialmente ordenado, os elementos maximais não precisam ser únicos. Vamos chegar lá. No exemplo a gente vai ver isso direitinho. Se X é parcialmente ordenado, dizemos que um subconjunto S de X é uma cadeia quando S é totalmente ordenado. A gente pode ter o nosso X, um conjunto, a gente pode ter o nosso X parcialmente ordenado, ou seja, nem todos os dois elementos de X são comparáveis, nem todos eles, mas a gente tem uma relação de ordem no X. Porém, a gente pode escolher um subconjunto de X que é totalmente ordenado. Então, sempre que eu pego dois elementos de S, esses dois elementos são comparáveis, né? Se eu pego A e B em S, A menor ou igual a B, ou B menor ou igual a A. É o que está escrito aqui. É um monte de definições novas, né, jogadas assim, 4 definições, parcialmente ordenado, totalmente ordenado, cota superior, elemento maximal e cadeia. Vamos fazer um exemplo, onde nesse exemplo a gente pode ver todos eles trabalhando. Exemplo, a princípio eu quero fazer esse exemplo geral, mas depois a gente pode fazer um caso mais específico para ver o que está acontecendo. Exemplo. Pega um conjunto, um Y conjunto. Conjunto não vazio, é claro. Pega Y, um conjunto não vazio. E aí chama de P de Y o conjunto das partes de Y, certo?
Então são todos os S, onde S é subconjunto de Y. É o conjunto de subconjuntos, né? As partes de Y. A gente já viu isso quando é criança, né? E esquece. Então a gente tem um conjunto não vazio e a gente tem um conjunto de todos os subconjuntos de Y. Certo? São as partes de Y. E a gente pode definir uma ordem nesse conjunto, né? A gente pode dizer que dois caras, certo? Pertencentes às partes de Y. Ou seja, dois subconjuntos de Y, né? Dizer isso é a mesma coisa que dizer que A e B são subconjuntos de Y, né? Então, dados dois subconjuntos de Y, a gente pode dizer que A é menor ou igual a B se somente se A está contido em B. Eu acabei de definir uma ordem nos subconjuntos de um conjunto fixado Y. Eu tenho o meu conjunto fixado Y. Eu quero comparar quando é que um subconjunto dele é maior do que o outro. E é até natural pensar isso. A gente diz que um subconjunto é maior do que o outro. Esse é maior ou igual do que esse subconjunto é maior ou igual do que esse, quando ele contém esse. Então, se A está contido em B, a gente fala que A é menor ou igual a B. E dessa maneira a gente tem uma relação de ordem. Dessa maneira, a gente tem a reflexividade, né? Todo conjunto está contido em si mesmo. A gente tem a antissimetria, né? Que se A é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a A, isso aqui vai me dar A igual a B, né? Aqui eu vou ter a minha dupla inclusão, A contido em B e B contido em A. Isso que significa? E se eu tenho uma dupla inclusão, né? Isso me diz que os conjuntos são iguais. Então eu tenho a reflexividade, eu tenho a antissimetria e eu tenho a transitividade também, né? Se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C, isso aqui vai me dar que A é menor ou igual a C. Certo? Isso vai me dar que A é menor ou igual a C. Por quê? Isso aqui significa que o A está contido em B, isso aqui significa que o B está contido em C. Claro que essas duas informações vão me dar que o A está contido em C. Então, eu posso, no meu conjunto das partes do Y, definir essa ordem. E essa ordem vai ser usada na aula de hoje, tá? E essa ordem aqui, definida nas partes de Y, ela é parcial, certo? É uma ordem parcial. Ela não é uma ordem total. Porque eu posso ter dois conjuntos que não são comparáveis. Eu posso ter dois subconjuntos de Y, onde o A não está contido em B e o B não está contido em A. Se isso não está claro para você, deixa eu fazer esse exemplo agora de maneira mais específica. Eu vou apagar essas observações que eu fiz, eu vou escolher o meu Y e a gente vê o nosso exemplo. Tá? A gente trabalha com um exemplo mais específico ainda. Ok? Então, se o nosso Y ele é esse seguinte conjunto, A, B, C. É um conjunto com três elementos. Ok? E aí eu tenho o meu subconjunto de Y, certo? Vou escrever assim. Eu tenho um S, um subconjunto de Y. Que é o subconjunto desses dois elementos. AB vai ser um subconjunto de Y. Eu tenho o meu T, que vai ser o AC. Então, AC é subconjunto de Y, AB é subconjunto de Y. Note que a gente não consegue comparar S com T. A gente não consegue comparar o S com T. A gente não tem que S é contido em T, a gente não tem. Por quê? O B não está no T. Para o S estar contido em T, todos os elementos de S deveriam estar dentro de T. O A pertence ao T, mas o B não pertence ao T. Então a gente não tem que S estar contido em T. E a gente também não tem que T está contido em S. O A que pertence a T pertence a S, mas o C que pertence ao T também não pertence a S. A gente não tem nem a inclusão de S em T, nem a gente tem a inclusão de T em S. Conclusão, eles não são comparáveis. Eu não posso dizer se o S é maior ou igual a T, e eu não posso dizer se o T é maior ou igual a S. Logo, essa ordem definida nesse conjunto aqui, no conjunto das partes de Y, na verdade, né, em todos os subconjuntos, essa ordem não é total, essa ordem é parcial. Ok? Ok. Agora eu vou dar um exemplo de
uma cadeia de um elemento maximal e de um elemento e de uma cota superior. Então vamos lá. Se ainda considerando y esse conjunto, eu tenho o meu S1 como o conjunto só do elemento A e o meu S2 do meu só o elemento AB. Ok? O meu S1 é só o conjunto com só o elemento A, o S2 é só o conjunto com o elemento B. Esse conjunto aqui, eu tenho que S1 e S2 pertencem às partes de Y, certo? E o meu conjunto parcialmente ordenado não é o Y. Meu conjunto parcialmente ordenado é o conjunto das partes de Y. Então, S1 e S2 são, na verdade, um subconjunto das partes de Y. Na verdade, o que eu tenho é isso aqui. S1 e S2 são elementos das partes de Y. E esse cara aqui é um subconjunto das partes de Y. Ok? E esse subconjunto das partes de Y é uma cadeia. Aqui, olhando para a nossa definição, o meu X são as partes de Y. Ele tem uma ordem, então aqui é a definição da ordem. E o meu subconjunto de X, que é uma cadeia, é esse aqui, onde um elemento é o S1, que é um conjunto, e o outro elemento é o S2, que é esse conjunto. Os elementos, né, desse cara aqui são conjuntos. E os subconjuntos desse cara aqui são conjuntos de conjuntos. Logo, esse conjunto aqui, onde os elementos são S1 e S2, é uma cadeia, porque eu só tenho dois caras e eles são comparáveis. Então, todo mundo desse subconjunto é comparável. Isso aqui é uma cadeia. E você imagina a cadeia como se fosse... Todos são comparáveis, então todos vão entrar numa cadeia de inclusões, né? De acordo com essa ordem aqui. A gente vai ter um conjunto menor igual ao outro, esse menor do que esse menor do que esse menor do que esse. Você imagina uma cadeia assim. E por aí vai. É claro que o meu exemplo só tem dois caras, né? Eu nem tenho espaço, nem tempo para ficar dando exemplos mais elaborados. Mas eu espero que esteja claro que esse conjunto aqui, que é um conjunto de conjuntos, que é um subconjunto das partes de Y, é uma cadeia. Porque todo mundo é comparável. São só dois, eles são comparáveis, então todo mundo é comparável. E quem é uma cota superior para esse conjunto aqui, para esse subconjunto aqui? Vamos dar um nome para esse cara. Vamos chamar esse cara de... Vamos chamar esse cara aqui de sigma. Certo? Sigma é um subconjunto das partes aqui. Um conjunto de conjuntos. Ok? Eu tenho que o próprio Y é um subconjunto de Y. Então, Y pertence às partes. O Y é maior ou igual do que S1 e do que S2. Logo, o Y é maior ou igual do que todo mundo desse subconjunto aqui. Logo, o próprio Y, né, que Y pertence às partes, né, é cota superior de sigma. O Y é a cota superior de sigma. Outra possível cota superior de sigma é o S2. O S2 é maior ou igual do que o S1, porque ele contém o S1, né? A minha ordem é assim. E ele pertence ao próprio sigma. O S2 não apenas é cota, como o S2 é um elemento maximal. Eu não vou escrever aqui, esse exemplo é bem simples, tá, pessoal? E a gente vai voltar a tratar exatamente com essa ordem aqui, mais pra frente nessa aula. Nessa aula de agora. E eu ainda não enunciei o lema de desordem, mas para enunciar o lema de desordem eu preciso de todas essas definições, tá? Essencialmente eu preciso da definição de parcialmente ordenado, de elemento maximal, cota superior e de cadeia. Prosseguindo. Lema de desordem. Seja X um conjunto parcialmente ordenado, já foi definido aqui, né? Se toda cadeia de X possui cota superior, então X possui pelo menos um elemento maximal. Isso é o que diz o lema de desordem. Vou ler o lema de outra maneira. Seja X um conjunto parcialmente ordenado, se todo subconjunto de X, que é totalmente ordenado, possui uma cota superior, em X, existe um cara de X que é maior do que todo mundo,
então x possui pelo menos um elemento maximal. O que significa isso? Eu vou tentar fazer uns símbolos aqui. Tá bom, x é parcialmente ordenado. Então, x, né, a gente consegue definir uma ordem em x, né, uma ordem que é abstrato, né, uma relação de ordem x. Pode ser até inclusão, pode ser outras coisas. E a nossa relação de ordem, é claro, né, reflexiva, transitiva, antissimétrica. X não é necessariamente totalmente ordenado, então pode haver elementos em x que não são comparáveis. Pode existir um elemento A e um elemento B do x que eu não consigo dizer se um é maior ou igual do que o outro, eles não estão relacionados, né? A relação de ordem não vai estar definida para esses dois caras. Mas existe a relação de ordem. Toda vez que você tem caras que satisfazem a relação de ordem é de fato uma relação de ordem. Ela vai ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. Certo? Se toda cadeia possui a cota superior, o que significa? Significa que se eu pegar um subconjunto de x, então eu pego um S contido em x, onde o S é totalmente ordenado. Onde, se eu pegar quaisquer dois caras em S, eu vou ter que eles são comparáveis, né? Vale uma tricotomia aqui, A é menor ou igual a B, ou A é maior ou igual a B. Agora eu não sei se antes eu coloquei um I, é claro que é um OU, né? Então, totalmente ordenado, A e maior ou igual a B, menor ou igual a B, ou A maior ou igual a B. X não é totalmente ordenado, mas qualquer subconjunto de X que é totalmente ordenado, a gente chama de cadeia. O lemma de Zorn me disse, qualquer cadeia de X possui cota superior, então x possui pelo menos um elemento maximal. Vamos devagar. Certo? Vamos devagar. Tá. X tem uma ordem e para qualquer subconjunto totalmente ordenado de x que eu pegar, qualquer S que eu pegar, se para todo subconjunto totalmente ordenado de x, se para todo subconjunto totalmente ordenado de x que eu pegar, existe um elemento de x que é maior ou igual do que todo mundo de S, então eu tenho pelo menos um elemento maximal de x. Então existe, vou chamar de M, um M em x, tá o quê? N maior ou igual a M implica N igual a N. Vou explicar tudo isso. Então, repetindo. Se X é um conjunto parcialmente ordenado, tem uma relação de ordem X, não necessariamente total, ela não é total, a princípio. E aí, se para todo subconjunto totalmente ordenado de X existir uma cota superior, então qualquer subconjunto totalmente ordenado de X vai existir pelo menos um cara em X que vai ser maior ou igual do que todo mundo desse conjunto. Para todo S totalmente ordenado, existe um x0 em X, porque x0 é maior ou igual do que todos os elementos de S. Se essa propriedade aqui é satisfeita, então existe pelo menos um elemento maximal em X. Ou seja, existe um cara em X tal que ninguém de X pode ser maior ou igual do que ele. Pode existir caras que não são comparáveis com ele, mas ninguém pode ser maior ou igual do que ele. Se alguém é maior ou igual do que ele, esse alguém é igual a ele. E aí, quando a gente tem um subconjunto totalmente ordenado, ou um subconjunto muito simples, como quando a gente tem um conjunto totalmente ordenado, ou um conjunto muito simples, como o que eu usei no exemplo, a gente se convence, né, a gente consegue ver facilmente, pela simplicidade do exemplo, que existe apenas um elemento maximal, mas isso nem sempre é verdade, a gente pode ter mais de um elemento maximal. E essa possibilidade de existir mais de um elemento maximal nasce do fato de o x ser apenas parcialmente ordenado e não totalmente ordenado. Ok? Então, tudo que eu escrevi de azul aqui é só para explicar o que diz o lemma de Zorn. O lemma de Zorn me diz que se a gente tem um conjunto parcialmente ordenado, que satisfaz a propriedade de toda cadeia possuir cota superior, então esse conjunto, x, parcialmente ordenado, possui pelo menos um elemento maximal. Agora, a curiosidade vem de como a gente prova o lemma de Zorn, e a surpresa é exatamente essa.
a princípio a gente não prova. Por que a gente não prova o lema de Zorn? Porque ele é equivalente ao axioma da escolha. Você pode provar o lema de Zorn usando o axioma da escolha, mas ele é equivalente ao lema da escolha. Mas ele é equivalente ao axioma da escolha. E o axioma da escolha, né, quando você tem uma coisa que é equivalente a um axioma, essa coisa, quando você tem uma propriedade, quando você tem uma proposição que é equivalente a um axioma, a princípio, né, logicamente, né, esse resultado, essa proposição é um axioma. O lema de Zorn ele nasce como um axioma. Muita gente brinca que o axioma da escolha é um axioma de analistas, enquanto o lema de Zorn é um axioma dos algebristas. No final das contas, eles são equivalentes, a gente está trabalhando com a mesma coisa. Tá? Eu vou falar rapidamente aqui sobre o axioma da escolha, só para você não ficar totalmente perdido caso você não conheça, e você pelo menos fique um pouco mais convencido de que isso aqui é de fato verdade. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o axioma da escolha. Porque o lema de Zorn, quando a gente lê o lema de Zorn, a princípio ele tem essa cara, né, de lema, tem cara de proposição. Se satisfaz isso, então vale aquilo. E aí a gente, né, não acredita que é verdade a princípio. A gente sente a necessidade de ver uma demonstração quando a gente vê uma proposição, né, dessa maneira. Já o axioma da escolha, ele tem muito mais cara de axioma, assim por dizer, né? O axioma da escolha diz que, dada uma família de conjuntos não vazios, eu vou escrever a família assim, né? Cada conjunto da família é o x-alfa, a família é a coleção de todos esses conjuntos, tá? Dada uma família de conjuntos não vazios, 2 a 2 disjuntos, ou seja, x-alfa, interseção com x-beta é vazio para todo alfa e beta pertencente a lambda, né? Onde lambda é o que organiza aqui os índices da família, né? É um conjunto não necessariamente enumerável, né? Que meio que indexa os elementos da família. Então, dados 2 caras da família, certo? 2 conjuntos que pertencem a essa família, a interseção deles é vazia, são 2 a 2 disjuntos. Existe um conjunto U contendo exatamente um elemento de cada. É como se, dada qualquer família de conjuntos não vazios, certo? Eu conseguisse escolher de cada um deles um elemento e juntar tudo isso num conjunto só. Isso é muito mais fácil de acreditar que é verdade. O axioma da escolha, né, ele pode ser escrito de outras maneiras. Você pode escrever isso aqui que eu escrevi em formato de função. O axioma da escolha é dizer que existe uma função. Mas eu prefiro escrever assim, eu acho mais fácil de entender e mais fácil de crer quando você escreve o axioma da escolha assim. Certo? E o lema de Zorn e o axioma da escolha são equivalentes. Você pode assumir o axioma da escolha e provar o lema de Zorn, e você pode assumir o lema de Zorn e provar o axioma da escolha. Eu poderia, por exemplo, usar o axioma da escolha para provar o lema de Zorn, só chamar o lema de Zorn de lema, foi um lema que a gente provou usando esse axioma. Mas é muito relevante o fato deles serem equivalentes, né? Não vale só essa implicação, vale a outra. E qualquer uma das duas implicações não é totalmente trivial. E provar essas implicações iria tirar um pouco o foco. Eu já estou tirando um pouco o foco de álgebra linear aqui, falando dessas coisas. Ter que provar, né, essa equivalência ou uma das implicações iria tirar mais ainda o foco. Vou acabar a seção 5.5 do lema de Zorn dizendo isso. O lema de Zorn é esse resultado que eu já expliquei no enunciado. Ele é equivalente a esse axioma da escolha. Tem muita coisa legal para falar desses dois paradoxos, né, que você consegue que você alcança aceitando um axioma e indo um pouco longe, né, na interpretação dele, usando o axioma. Não vou falar sobre isso, não faz parte do curso. O lema de Zorn. Vamos agora usar o lema de Zorn para prosseguir.